A investigação do caso Marielle Franco continua com a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça votou contra a federalização da investigação dos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em março de 2018. Familiares de Marielle eram contra essa federalização. Foi uma vitória, portanto, de acordo com os parentes, com os familiares de Marielle Franco. O ministro da Justiça ingressou com habeas corpus para impedir o depoimento de Abraham Weintraub na Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura o disparo de fake news por aliados do presidente Jair Bolsonaro. André, ministro da Justiça, alegou que as investigações afrontam o direito de opinião e liberdade de expressão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi escolhido para julgar esse pedido de habeas corpus. Lembrando que Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito das fake news, havia determinado que Weintraub se explique sobre a fala que fez na reunião ministerial em que chamou os ministros do STF de vagabundos. Augusto Aras deu parecer contrário à apreensão dos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro. O pedido de apreensão foi feito por partidos de oposição e despachado à Procuradoria-Geral da República pelo ministro Celso de Mello do STF. Essa atitude de Mello, esse despacho para a Procuradoria-Geral da República, é praxe nesses casos, mas gerou uma nota pública do general Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nessa nota pública, general Heleno citava um possível conflito civil caso o celular de Bolsonaro fosse apreendido. Hoje, pela primeira vez, Augusto Heleno comentou essa nota. Vamos ouvir. Não dirigi nota a ninguém, uma nota completamente neutra, colocando o problema em si, sem citar nomes, não sei quem vai verificar, quem vai tomar decisão. Só coloquei o problema, não falei em Forças Armadas, não falei em intervenção militar. Teve gente que disse que aquilo ali era um preâmbulo de uma intervenção militar, que agora virou moda. Isso é uma coisa absurda, ninguém está pensando nisso, ninguém conversa sobre isso, ninguém pensa nisso. Bom, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, considera uma ruptura nos poderes. Numa live com alvos da operação que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão ontem, Eduardo criticou a ação da Polícia Federal e falou, sim, da possibilidade de ruptura. Dá uma olhada. E hoje esse inquérito está aqui, entrando na casa do Alan, mas eu não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa. Eu não tenho nem dúvida que se eles se sentirem confortáveis e nós tivermos uma posição colaborativa, né, Bia? Amanhã eles vão entrar na nossa casa, dando risada. Então, meus caros, essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa. Hoje, na saída do Alvorada, Jair Bolsonaro subiu o tom nas críticas a ministros do STF e à operação de ontem da Polícia Federal. Vamos ver. As coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou! Me desculpe o desabafo, acabou! Eu peço, pela última vez, deixe o governo trabalhar. A rejeição a Bolsonaro bateu recorde, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada hoje pela manhã. 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Esse número era de 38% no levantamento anterior. A pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira, 25 e 26 de maio, já sob o impacto, então, da divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.
A aprovação de Bolsonaro segue estável, com os mesmos 33%. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum. Oi, Plínio, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo certo também. Plínio, eu queria falar um pouquinho sobre essa fala que a gente ouviu agora de Jair Bolsonaro. A gente sabe que sempre que ele sobe o tom, que ele dobra a aposta, é porque ele está se sentindo acuado, ou não? Pois é, né? Quem falou muito bem sobre esse tipo de comportamento do Bolsonaro, Thalita, foi o ex-deputado Jean Willis, né? Que disse que é como o rato, né? O rato, quando você acua o rato, né? Quando o rato está num lugar aberto e você vai atrás, ele foge. Quando você acua, ele tende a atacar. E é muito esse comportamento do Bolsonaro, que a gente vê que é um padrão de comportamento que é seguido pelos filhos também, né? A gente vê o Eduardo Bolsonaro, que vocês passaram aí também essa declaração dele, o próprio Carlos Bolsonaro. Então você vê que é um padrão da família, de quando está acuado, vai para cima. Está se tornando cada dia mais perigoso isso, né? Que a gente vê esse isolamento que ele já vive dentro dos poderes, e quando há um rato quer atacar, ele acaba fazendo bobagem, fazendo besteira. E a gente vê que isso está acontecendo em relação ao Supremo Tribunal Federal. É uma questão muito delicada, o jeito que ele está subindo esse tom. Eu acabei de ter uma informação agora que o Edson Fachin, depois dessa declaração, que inclusive nessa fala que o Bolsonaro teve, ele falou que não vai aceitar mais decisão monocrática. Então o Fachin decidiu que vai levar o pedido do Aras, sobre a questão do celular dele, da apreensão do celular do Bolsonaro, para o plenário do STF. Mas isso faz com que a justiça fique cada vez mais refém, como o ex-presidente Lula já tinha dito lá atrás, lá em 2016, né, Thalita? Sim, Aras, inclusive, pediu o fim dessa investigação sobre fake news, e o Fachin também disse que vai levar a plenário essa discussão, porque, como você disse, Bolsonaro fala sobre decisões monocráticas, então se coloca no plenário para que não seja monocrática, para que todos ali possam opinar e discutir. Agora, até pouco tempo atrás, a gente discutia, já há um tempo, na verdade, a gente discute sobre possibilidades de golpe, de acordo com essa escalada retórica de Bolsonaro. Agora, quando Eduardo Bolsonaro fala que uma possível ruptura está sendo discutida em cúpulas de poder, isso dá um ar de concretude a esse golpe. Você realmente acha que estamos a caminho desse cenário, Plínio? Então, Thalita, é um cenário bastante complexo, se a gente for analisar, né? Eu acredito que o grande peso nesse cenário aí está com a questão dos militares. E os militares, existe uma divisão ali dentro, né? Tem muitos ainda que são garantistas, dessa relação dos poderes, mas muito, principalmente esse pessoal que está na caserna, né? O Clube Militar do Rio de Janeiro, os reservistas, eles imploram para que seja dado esse golpe. É muito importante que, assim, o Eduardo não fala como governo, mas o Bolsonaro, o Eduardo é o cara que está dentro da casa do Bolsonaro todo dia. Então eu acredito muito que esse assunto é pauta. Só que a gente vê aí na própria história do Brasil, né, para haver um golpe, uma das questões primordiais aí é o apoio do sistema financeiro, das grandes empresas, que aos poucos estão desembarcando. Colocaram o Bolsonaro lá com a intenção de tocar adiante esse projeto neoliberal com o Guedes, só que diante desse cenário é impossível fazer isso. É totalmente impossível. Então o que a gente vê é que, assim, para construir um cenário de golpe aqui, o Bolsonaro precisa ampliar, e o que eu vejo é que ele está ficando cada vez mais isolado, não só entre os poderes, mas inclusive na sociedade. E a pesquisa Datafolha, que refletiu um pouco do que a gente trouxe aí a semana passada com a pesquisa da Fórum, os números praticamente iguais, mostram essa queda, né? Cada vez mais as pessoas estão desembarcando porque estão vendo, diante dessa pandemia, está revelando a loucura que é ter uma pessoa como Bolsonaro na presidência, né, Thalita?
Bolsonaro, alguns dos nossos analistas já falaram que Bolsonaro aposta no caos, né? E ele tem esse discurso, essa narrativa de vítima do sistema, que ele não pode exercer poder maior porque não deixam, as instituições também não deixam. Daí, nesse sentido, a partir do que a gente viu ontem, com busca e apreensão na casa de deputados bolsonaristas, busca e apreensão, na verdade, não, mas convocando, eles sendo convocados para depor, deputados bolsonaristas, apoiadores, blogueiros apoiadores de Bolsonaro, sendo alvo de investigações de busca e apreensão. E esse discurso de Bolsonaro de que isso não pode ser desse jeito, isso não pode, eles ultrapassaram limites. Você acredita que essa base, inclusive, vai forçar a barra no sentido de as instituições se manifestarem para alimentar essa narrativa, esse discurso de Jair Bolsonaro de que instituições estão passando do limite? A grande questão agora que a gente coloca aí são as atitudes, né? A gente já há muito tempo a gente tem visto notas de repúdio daqui, notas de repúdio de Congresso, notas de repúdio de STF, mas a grande questão é que está havendo uma escalada. Está havendo uma escalada nesse discurso. O que seria um elemento garantidor, que seriam as Forças Armadas, está do lado dele, né? Inclusive está dentro do governo. E é um risco, a gente sempre soube, né, Thalita? A gente sempre colocou, nós do campo progressista, o risco de colocar uma pessoa ignorante e com um certo grau de loucura na presidência da República. O Bolsonaro, a gente vê que as pessoas que o auxiliam, né, a gente tira pelo guru, pelo Olavo de Carvalho, que ontem pediu pena de morte para o Alexandre de Moraes. Então é um cenário que está se construindo que parece que cada vez que eles ficam mais pressionados, né, o Bolsonaro, o governo, o Weintraub, eles acabam embarcando ainda mais nesse mundo ilusório que é criado aí pelo Olavo de Carvalho, em torno de teorias da conspiração, um mundo irreal e cada vez mais fragmentado. Então, diante disso, a gente observa, né, com muito anseio aí, o que vai acontecer com esses outros agentes de poder. A gente está cansado um pouco dessa questão das notas, mas a gente vê que cada vez que isso é levado adiante, o Barroso, né, essa semana que assumiu o TSE, falou que vai colocar o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão aí no TSE, né, que pode resultar numa possível cassação. Eu fico imaginando se uma decisão judicial caça a chapa do Bolsonaro e Mourão. O que esse país pode acontecer com esse país, né? A gente tem uma milícia armada, um grupo paramilitar armado, acampado na Praça dos Três Poderes, e a polícia não faz nada, a justiça não faz nada, não tira essas pessoas de lá, não dá uma batida policial lá para ver se tem arma, sendo que eles falaram que tem arma. Então, é uma situação muito complicada que a gente vê dentro desses setores, dentro de Ministério Público, dentro de Justiça, dentro da própria polícia, uma divisão, né? Então, é bem preocupante, eu vejo o cenário dessa forma, viu, Thalita? Sim. Esse acampamento aí em Brasília, que a própria organizadora, a própria coordenadora desse armamento, a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal proibiu que esse acampamento fosse desfeito, né? Deu garantia de continuidade desse acampamento, mesmo com essa revelação de que há armamento ali. Então, realmente muito complicado. Vamos ver até que ponto as instituições vão levar com apenas notas de repúdio. Plínio, agradeço demais a sua participação. Um grande beijo para você e até uma próxima. Beijo, obrigado mais uma vez e tamo junto aí. Vamos enfrentar tudo isso, né, Thalita? Um beijo e boa quarentena para você aí.